Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de ordenação e vamos ver a ordenação rápida, o Quicksort. Para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que lê um número. Esse número será a quantidade de valores lidos em seguida. Ao final, deve-se apresentar os valores ordenados do menor para o maior. Aqui temos um exemplo, o usuário digitou 10. Significa que ele vai digitar 10 números seguidos. Os números que ele digitou foram 9, 8, 7, 6, 5, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ordenando esses números, a gente vai ter os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou escrever um programa para resolver esse problema. Estamos aqui no nosso ambiente. Vou começar incluindo a biblioteca para ler informações de teclado, gerar dados na tela. A gente vai criar agora a nossa função partição. Dessa vez ela vai retornar um inteiro, indicando a posição onde o nosso pivô ficou no vetor. Vou chamar ela de partição. Ela vai receber o quê? Ela vai receber, vamos fazer diferente agora, ela vai receber um índice de onde o nosso vetor vai começar, um índice de onde o nosso vetor vai terminar e o nosso vetor em si. Que a gente vai dizer ó, que o pivô vai ser igual ao elemento que está na última posição. Então, na posição final. Beleza, vamos dizer que o nosso J, que é a parte onde a gente vai colocar os elementos que são menores que o pivô. Então, vai ser o início do nosso vetor menos 1. Vamos criar aqui uma variável i. Vamos criar um for. Então, i igual a 0. I menor I igual a I menor que o nosso final e mais. Então, a cada rodada vamos analisar se o elemento que está na posição I ele é menor ou igual ao pivô. Beleza, se ele for menor ou igual ao pivô, a gente vai fazer uma troca. A gente vai fazer J++ e vai criar aqui uma variável temporária que vai receber o valor que J tem. Então, o nosso vetor na posição J. Vamos dizer que o nosso vetor na posição J vai ser igual ao nosso vetor na posição I. E o nosso vetor na posição I, ele vai ser o nosso antigo valor que estava na posição J. Ou seja, vai ser o nosso temp. Beleza, e por fim a gente vai trocar o último elemento, ou seja, o nosso pivô, com o elemento que está na posição J mais 1. Então vamos dizer int temp vai receber o que? V J mais 1. Vamos dizer que V J mais 1 ser igual ao nosso vetor que está na última posição, ou seja, na posição D. E vamos dizer que o nosso vetor na posição D, na última posição, vai ser igual ao antigo valor que estava na posição J mais 1. Então, vai ser igual a temp. Aqui a gente vai criar o nosso algoritmo Quicksort. Então, void Quicksort. Quicksort ele vai receber o que? O int início, o int fim, o nosso vetor V. E no final aqui, essa partição ela vai retornar o local onde o nosso pivô ficou. Então, o nosso pivô, que é o elemento que estava na última posição, ficou na posição J mais 1. Beleza, então, se o início for menor ou igual ao final, porque a gente tem um intervalo de valores. Então, a gente pode dividir esse problema em problemas menores. Int P vai ser a posição onde está o pivô. Então, vamos chamar a nossa função partição, passando o quem? Passando o início, o final e o nosso vetor. Então, quando a gente chama partição, o elemento que representa o pivô ele já vai ficar na posição dele ordenado. Então, agora a gente só precisa ordenar a esquerda do pivô e a direita do pivô. Então, a gente vai fazer o quê? Quicksort para ordenar a esquerda do pivô, ou seja, do início até o pivô menos 1. E para ordenar a direita, então Quicksort, que vai o quê? Do pivô mais 1 até o final.
Beleza, aqui embaixo vamos criar o nosso main. O main vai receber um valor n. Vamos pedir para o usuário informar esse valor de n. Então informe o valor de n. Beleza, aqui a gente vai ler esse valor. Então, %d, o usuário digitar vai preencher variável n. Vamos criar o nosso vetor com n elementos. Vamos fazer um for aqui, que é a primeira variável i, vamos fazer um for para preencher o vetor. Então, i igual a 0, i menor que n, e mais. Vamos dizer que o nosso vetor que está na posição D, a gente vai preencher aqui ó, o nosso vetor que está na posição I, na verdade. Então, a gente criou o vetor, estamos preenchendo aqui todas as posições desse vetor. Por último, vamos chamar o quicksort, passando o que? O início, que é a posição 0, o final, que é a posição n-1, e o nosso vetor v. Por fim, vamos imprimir o resultado. Vamos imprimir aqui o resultado. Então, imprimindo o resultado. Beleza, aqui a gente vai fazer o que? Fazer um for do i igual a 0, i menor que n, e mais. Então, a cada rodada a gente vai fazer um printf. Vamos imprimir aqui %d espaço, imprimir o elemento que está na posição i do vetor. Por último, vamos fazer um printf /n para deixar o código organizado. Então, aqui a gente tem o nosso algoritmo, temos a partição que recebe o início, e o final e o vetor. O pivô que vai ser o último elemento. O J aqui, que é onde a gente vai colocar os elementos que são menores que o pivô. Então a gente vai analisar. Se o elemento I for menor que o pivô, então a gente vai puxar ele para o lado mais à esquerda. E por fim, vamos puxar também o pivô para a posição correta. Aqui o quicksort recebe o início, o final e o vetor. Faltou só o colchete aqui do vetor. Se o início for menor que o final, então a gente vai realizar a partição, ou seja, colocar o pivô na posição correta e todos os valores que são menores que ele à esquerda e todos os valores que são maiores que ele à direita. Então, o vetor, o elemento, o pivô, ele já vai ficar na posição correta, que é o que a nossa função partição vai retornar. Então, a gente só precisa ordenar o lado esquerdo, ou seja, do início até o pivô menos 1, e a parte direita, do pivô mais 1 até o final. Aqui a gente tem o nosso main, recebeu uma variável n, criou um vetor, leu os dados do vetor, chamou a nossa função para ordenação e imprimiu os dados. Vamos colocar aqui só um comando para a gente ver o nosso vetor. Então, show array, imprimir o nosso vetor v. Então, vamos executar. Então, aqui criando, ó, variável n, vou digitar aqui 10, vou digitar os valores 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0 e 4. Beleza, vamos ler aqui esses diferentes elementos rapidamente. Então, nosso vetor agora está preenchido ó, com os valores digitados 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0 e 4. Que a gente vai terminar de ler o vetor e vamos chamar o nosso quicksort. Vai ordenar aqui da posição 0 até a posição 4. Então, o início é menor que o final, sim. Então, a gente vai particionar. Então, o pivô vai ser o último elemento, o valor 4. O J vai ficar com o valor menos 1. E o I vai começar a partir do 0. Então, o elemento que está na posição 0, o 9, é menor que o pivô? Não, então a gente não vai mover. O elemento que está na posição 1 é menor que o pivô? O 8 é menor que o pivô? Não vamos mover. O elemento que está na posição 7 é menor que o pivô? Não vamos mover. O elemento que está na posição 3, o 6, é menor que o pivô? Não vamos mover. O elemento que está na posição 4, o 5, é menor que o pivô? Não vamos mover.
O elemento que está na posição 5, no caso 3, é menor que o pivô, sim. Então, a gente vai mover ele para o mais à esquerda. Então, trocou o valor do 3 com o 9. E mais. Então, o elemento agora que está na posição 6, o 2. Ele é menor que o pivô, sim. Então, vamos trocar ele. Trocar ele com o que está na posição 1, ou seja, o 8. Trocar o 2 e o 8 de posição. Então, trocamos o 8 e o 2 de posição. E mais, e vai para 7. O elemento está na posição 7, ou seja, o 1 é menor que o pivô. Sim, então vamos trocar o 1 com o valor que está, no caso, no índice 2. Então, no índice 2 a gente tem o 7. Então, vamos trocar o 1 e o 7. Beleza, trocamos o 1 e o 7. O i foi para 8. O elemento está na posição 8. O 0 é menor que o elemento que... O 0 é menor do que o pivô, sim. Então, a gente vai entrar de novo e vai trocar o 0 com o que está na posição 3, com o 6. Beleza, trocamos o 0 com o 6. Então, I vai para 9 e o D também está em 9. 9 menor que 9, não. Então, a gente vai trocar agora o pivô com o último elemento mais à esquerda, ou seja, o 5. Então, trocamos o 4 com o 5 e vamos retornar à posição onde está o nosso pivô. Então, o nosso pivô está na posição 3 mais 1, está na posição 4. Então, à esquerda, todos os elementos são menores que 4 e à direita, todos os elementos também são maiores que 4. E o 4 já está na posição correta, então não precisamos mais mexer nele. Beleza, se o 4 já está na posição correta, então a gente vai ordenar agora da posição 0 à posição 3 e depois vamos ordenar da posição 5 à posição 10. Então vamos ordenar da posição 0 à posição 3. Certo? A gente tem um intervalo I é menor que F, sim. Então a gente pode dividir em problemas menores. Então vamos fazer a partição. Beleza, então o último elemento aqui, da posição 0 à posição 3 é o 0. Então o pivô vai ser o 0. O J aqui vai começar de 0 menos 1. E vamos começar. O I começa do 0. Vamos analisar o elemento que está na posição 0. O 3, ele é menor que o pivô? Não, então não vamos fazer nada. O elemento que está na posição 1, ou seja, o 2, ele é menor que o pivô? Não. Então não fazemos nada. O elemento que está na posição 2 é menor que o pivô? O 1 é menor que o 0? Não. Então também não fazemos nada. Beleza, então a gente vai trocar aqui, o 0 com o 3. Então vamos trocar aqui a posição 0 com o 3. Então aqui, nessa posição onde estava o 3 ficou 0 e na posição onde estava o 0 ficou 3. E o pivô ficou em que posição? Ficou na posição 0. Então aqui a gente vai retornar 0. Beleza, o pivô ficou com valor 0. Beleza, então a gente vai ordenar do que? Desse intervalo aqui, do 0 a 3, a gente vai ordenar agora do 0. Do 0, no caso, ao 0 menos 1. Então, vai ser do 0 ao menos 1. Então, não vai ter intervalo aqui para a gente ordenar. Então, quando a gente chamar aqui, chamar para ordenar do 0 ao menos 1. Como o I aqui no caso não é menor que o F, então a gente não vai fazer nada. Então, a gente vai ordenar a outra parte, do 0 mais 1, ou seja, do 1 até a posição 3.
Beleza, vamos fazer essa ordenação. Ordenar agora do 1 ao 3. O 1 é menor que o final, sim. Então, a gente tem um intervalo. Vamos calcular agora a partição. Então, dessa posição, ó, do 1 ao 3, o pivô vai ser o 3. Então, o pivô vai ser o 3. O início vai ser o 1, o final vai ser o 3. E o I vai começar da posição 1. Beleza, então a gente vai analisar o elemento que está na posição 1, seja o 2. Ele é menor que o pivô? Sim, então a gente vai trocar, no caso, ele com ele mesmo. Então vai ficar a mesma coisa. Beleza, vamos analisar agora o próximo elemento, que é o elemento, ó, que está na posição 2. Na posição 2 a gente tem o 1. O 1 é menor que o pivô? Sim. Então a gente vai trocar o 1, ó, com ele mesmo. Então não vai fazer efeito nenhum. E por último a gente vai trocar o pivô com ele mesmo. Trocou o pivô com ele mesmo, não fez diferença, então o pivô continuou na posição original dele, na posição 3. Beleza, então o pivô, ó, ficou na posição 3. Então esse problema aqui de ordenar do 1 ao 3, a gente vai dividir em dois problemas. Um de ordenar do 1 ao 2 e o outro de ordenar, ó, do que? Da posição 3 mais 1, 4, até a posição 3. Então esse intervalo aqui não vai ter valores. Então o único intervalo que vai ter valores vai ser esse daqui, da posição 1 à posição 2. Beleza. Então vamos resolver aqui, ó, quicksort da posição 1 à posição 2. Ou seja, da posição 1 aqui à posição 2. Beleza, tem um intervalo? Sim. Então a gente vai calcular aqui a partição. Então aqui, ó, da posição 1 à posição 2, o pivô vai ser o 1. Então o pivô vai ser valor 1. O I aqui vai começar do 1. E o J aqui vai estar no 0. Beleza, a gente vai estar se perguntando o elemento que está na posição 1. Na posição 1 a gente tem o 2. Na posição 1 a gente tem o 2. É menor que o pivô tem o valor 1. Então a gente está se perguntando se o 2 é menor que o 1. Não. Então a gente não vai fazer nada. Beleza, aqui a gente vai trocar o pivô, que no caso aqui é o 1, com o elemento que está na posição J mais 1. Então J está com 0, J mais 1 vai ficar com o valor 1. A gente vai trocar o elemento que está na posição 2, o 1, com o elemento que está na posição 1, o 2. Beleza, vamos fazer essa troca. Agora, na posição 1 a gente tem o 1 e na posição 2 a gente tem o 2. Beleza. E onde ficou o nosso pivô no caso? Ficou na posição 1. Beleza, então o nosso pivô ficou na posição 1. Então, aqui a gente vai ordenar agora, ó, da posição 1 à posição 1 menos 1, a posição 0. Então, esse intervalo aqui ele não vai ter valores. Então, ele vai executar, ó, do 1 ao 0. A gente vai dizer o início é menor que o final, não. Então, a gente não vai entrar. E o segundo problema vai ser para ordenar da posição 2 à posição 2. Nesse caso também, da posição 2, a posição 2 já está ordenado por definição. Então, a gente não vai ordenar também. Beleza, então a gente voltou ao problema, ó, de ordenar da posição 1 à posição 3. Então, da posição 1 aqui à posição 3. O pivô aqui está com 3. Então, a gente vai ordenar o que? Da posição 3 mais 1 até a posição 3. 3 mais 1 dá 4. E o final vai ser 3. Então, esse intervalo aqui vai ser inválido.
Beleza, então note aqui, ó, que a parte esquerda, os valores ó, menores que 4, a gente já tem os nossos dados ordenados. Agora a gente vai ordenar o que? A parte direita. Ou seja, do índice 4 mais 1, ou seja, do índice 5 até o índice 9. Vamos fazer essa chamada para ordenar do índice 5 até o índice 9. Então, o I aqui é menor que o final? Sim. Então, a gente pode dividir em subproblemas. Então, a gente vai fazer a partição, o pivô vai ser o último elemento. O último elemento, no caso aqui, é o 5. Então, o pivô aqui vai ser o 5. O J vai começar do 4. O I vai começar do 5. E a gente vai analisar o elemento que está na posição I, ou seja, que está na posição 5, é menor que o pivô é 5. A gente está se perguntando se 9 é menor que 5. Nesse caso, não. Então, a gente não vai fazer nada. O elemento que está na posição 6, o 8, ele é menor que o pivô? Não, então a gente também não vai fazer nada. O elemento que está na posição 7, ou seja, o 7, é menor que o pivô? Não, então também não vamos fazer nada. O elemento que está na posição 8, ou seja, o 6, é menor que o pivô? Não. Então também não vamos fazer nada. Beleza, terminou essa análise, a gente vai trocar o quê? O elemento que está na posição J mais 1, então J tem o valor 4. A gente vai trocar o elemento que está na posição 5, ou seja, o 9, com o pivô, o 5. Vai trocar o 9 e o 5 de posição. E vai dizer ó, que o pivô agora está na posição J mais 1. 4 mais 1, 5. O pivô agora está na posição 5. Beleza, chamamos o quicksort. O pivô ficou na posição 5. Agora a gente vai ordenar do início, que é 5, mais o pivô menos 1. Então a gente vai ordenar do 5 até o 5 menos 1. Do 5 ao 4. Então aqui a gente vai ter um intervalo inválido. E é menor que o final? Não, então a gente não vai fazer nada. E a gente vai ordenar depois ó, da posição 5 mais 1, ou seja, da posição 6 até a posição 9, a parte que está desordenada do nosso vetor. Vou fazer a chamada aqui para ordenar do 6 ao 9. O I é menor que o final? Sim. Então a gente vai calcular a partição. Então o pivô vai ser o elemento que está na última posição, ou seja, o 9. O pivô vai ser o 9. O J vai começar de 5. O I vai começar de 6. Então a gente vai analisar o elemento que está na posição 6, ou seja, o 8. Ele é menor que o pivô? Sim. Então a gente vai fazer uma troca, no caso do 8, com ele mesmo. Então não vai fazer diferença. Beleza, agora a gente vai analisar o que? O elemento que está na posição 7. Ou seja, o elemento que está na posição 7 é o 7. Ele é menor que o pivô? Sim. Então a gente vai fazer uma troca do elemento. Desse elemento que está na posição 7 com o elemento que está na posição 7. Dele com ele mesmo. Então não vai fazer diferença também. Vamos analisar aqui o elemento que está na posição 8, 6. Ele é menor que o nosso pivô? Sim. Então a gente vai fazer uma troca do elemento que está na posição I com o elemento que está na posição J. Como eles estão na mesma posição, a gente vai fazer uma troca de ele com ele mesmo. Então também não vai fazer diferença. E mais. Agora a gente vai trocar o pivô, que é o valor 9, com o J, o elemento está na posição J mais 1, o elemento está na posição 9. Então a gente vai fazer uma troca do pivô com ele mesmo, então não vai fazer diferença também. E vamos informar aqui ó, que o pivô, no caso, ficou na posição 9. Então 9 ficou na posição 9. Beleza, agora a gente dividiu em dois problemas, um de ordenar, no caso da posição 6 até a posição
do índice do pivô menos 1, da posição 6 à posição 8, e outro de ordenar da posição 10 à posição 9. Então, esse segundo intervalo vai ser inválido e o nosso primeiro intervalo vai ser válido. Então, a gente vai ordenar aqui, ó, da posição 6 à posição 8. Beleza, então I menor que F, sim. A gente vai fazer a partição aqui no caso. Então, o pivô vai ser o último elemento, ou seja, vai ser o que está na posição 8, ou seja, o 6. Pivô é o 6, o J vai para 5 e o I vai para 6. Beleza, então o elemento que está na posição 6, ou seja, o 8, ele é menor do que o pivô. O pivô, no caso, é o número 6. 8 é menor que 6? Não. Então, não vamos fazer nada. O elemento que está na posição 7, ou seja, o 7, é menor que o pivô? Não. Então, também não vamos fazer nada. Beleza. Então, aqui a gente vai fazer uma troca agora. Do elemento que está na posição 6, ou seja, da posição J mais 1. Na posição J mais 1, a gente tem o 8 com o pivô, que é o 6. A gente vai trocar o 8 e o 6 de posição. Trocamos aqui, ó, o 8 e o 6 de posição. E o pivô ficou aonde? Ficou na posição 6. Então, desse problema aqui, a gente vai dividir em dois subproblemas. Um de ordenar do 6 ao 5, que vai ser o intervalo inválido. E o outro, ó, de ordenar do 7 ao 8. Estou ordenando do 7 ao 8 e é menor que o final, sim. Então, a gente vai dividir em subproblemas. Então, vamos fazer uma partição. Então, o pivô vai ser o quê? O elemento que está na posição 8, ou seja, o 8. O início vai ser o 7. O J vai ser o 6. E o I vai ser o 7. Então, o elemento que está na posição 7. No caso, 7. Ele é menor que o pivô. Então, 7 é menor do que o 8. Então, a gente vai fazer uma troca do 7, no caso, com ele mesmo. Então, não vai fazer diferença. Beleza, terminamos. Então, a gente vai fazer uma troca agora do elemento que está na posição 8 com o elemento que está na posição 8. Ou seja, do 8 com ele mesmo. Então, também não vai fazer diferença. E vamos dizer que o 8 ficou na posição 8. Beleza, então o P ficou no valor 8, então a gente vai dividir em dois subproblemas. Um de calcular ordenar da posição 7 até a posição 7 e outro de ordenar da posição 9 até a posição 8. Então, da posição 7 à posição 7, a gente tem apenas um valor que está ordenado por definição. E nesse segundo resultado a gente tem um intervalo inválido. Beleza, então agora a gente vai, ó, problema de ordenar do 6 ao 9. Então o pivô deu 9, a gente já ordenou esse primeiro, agora a gente vai ordenar da posição, ó, P mais 1, ou seja, 10 a posição 9. Então a gente está no intervalo inválido. Beleza, o nosso quicksort terminou e a gente tem aqui, ó, um intervalo ordenado. Então agora a gente vai imprimir o nosso vetor. Imprimindo aqui, ó, o vetor ordenado. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.